Glória a Deus, amados. Boa noite a todos. Hoje me coube por sorte compartilhar com os amados algo que eu sei que Deus deseja falar ao nosso coração. Pelo menos duas das músicas que nós cantamos hoje, induz exatamente aquilo que Deus havia colocado no meu coração. E eu gostaria que você estivesse atento para conseguir ou ter a capacidade de emendar as informações para saber o que de fato Deus quer nos dizer nessa noite. E eu sei que, tendo falado ao meu coração, eu creio que certamente também falará ao vosso coração. O nosso texto, o nosso tema está ali, uma vida para viver para Ele. O nosso amado Fred ministrando, ele falou um pouco a respeito disso, principalmente da vida que nós vivemos hoje. Nós vivemos a nossa vida que foi planejada às vezes até pelos nossos pais, porque a sociedade já imprimiu isso dentro da nossa casa, na nossa cabeça, e nós já vivemos praticamente para cumprir alguns padrões que certamente alguém um dia vai cobrar e exigir de você. Assim que você nasce, as regras já começam a ser impostas sobre a sua vida. Tem hora de comer, tem hora de dormir, tem hora de tomar banho. E à medida que você cresce, tudo isso muda, mas continua ainda sendo outras regras. Mas o interessante é que quando se trata de viver uma vida para Deus, nós não nos importamos com as regras, nós quebramos todos os tabus e nem sempre nos esforçamos para fazer aquilo para o qual nós fomos chamados e trazidos para este lugar ou também para o reino de Deus. O nosso texto vai estar em Romanos, no capítulo 11, partindo do verso 26, e vamos aportar no verso 36, e é o verso que nós vamos estar focando um pouco mais profundamente. Verso 26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também, estes agora foram desobedientes para que, igualmente, eles alcancem misericórdia à vista de que da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Nós somos alvo de tudo aquilo que Deus preparou nessa terra. E aqui no fim nós vamos falar um pouco a respeito disso.
Tudo aquilo que Deus realizar nessa terra, o alvo sou eu e você. E se nós tivéssemos a capacidade de fazer uma análise bem profunda, mesmo assim, talvez nós não conseguiríamos dimensionar esse amor de Deus por nós. Nós vivemos um dia inteiro, o ano passa, a vida inteira passa, e a maioria dos mortais não vão procurar entender o que significa todo esse amor de Deus por nós. Quando nós lemos a Bíblia e quando nós nos deparamos com algumas histórias e nelas nós entendemos ou encontramos alguma coisa que Deus fez por nós, às vezes nós podemos achar até loucura, mas Deus fez. E Deus foi muito além do que aquilo que nós poderíamos imaginar. Nenhum homem, ninguém na face dessa terra vai exercer por nós um amor no mesmo nível, no mesmo padrão que Deus exerceu por nós. Ele abre mão do seu filho, e que não é um filho qualquer, não é o filho mau, não é o filho desobediente, não é o filho que só dá tristeza para o pai, é o filho. É esse que ele escolhe, é desse que ele vai abrir mão por causa de mim, por causa de você. E nós vamos estar focando nesses pontos aí do último versículo que nós lemos. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. É ele que idealiza, ele constrói, e tudo que ele faz, volta para ele. Ele é o Deus que tudo fez. Nada acontece ou existe por acaso. A minha vida e a sua vida não é um acaso. Quem nesse momento não está numa casa ou no seio de uma família, ou se encontra perdido em algum lugar, nem mesmo aquela vida existe por acaso. Deus é o Criador de todas as coisas, e nesse caso é o Criador da nossa vida. Não tem como olhar para cada coisa que existe no mundo ou no universo e não crer que por trás de toda essa grandeza, por trás de toda essa beleza, não exista ali um Criador. Tudo ao nosso redor nos induz a crer que tudo isso foi criado por alguém. O universo e tudo aquilo que nele existe foi feito para o cumprimento de um propósito. Estou tentando ajustar aqui. Isso que nos faz crer que não é uma obra do acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não nos conhecemos por acaso. E não fomos trazidos para esse lugar, para congregarmos juntos. Isso também não foi por acaso. E é isso que eu creio que nós precisamos entender. Nenhuma das pessoas que hoje estão aqui casualmente. E eu preciso entender o motivo pelo qual cada um de vocês está aqui nessa noite. Então, eu fui colocado aqui, neste lugar, eu entendo, para servir você. Talvez Deus tenha outros propósitos na minha vida, mas tudo aquilo que Deus gerar em mim, Ele vai gerar para que eu sirva você. Não tem outra explicação. Nenhuma das nossas conquistas vai ter valor ou sentido algum se com ela eu não puder servir você. É Deus começando a construir tudo ao nosso redor em função de alguém, e esse alguém é você. Se você for estudar a respeito, um dia eu ouvi um cara
ele é apaixonado pelo universo. E ele foi me fazer e dizer alguns detalhes daquilo que acontece no universo. Só conversando com ele, eu me perdi no espaço e eu não consegui entender a dimensão de tudo aquilo que ele estava falando. O mundo é perfeito, o universo é perfeito e a Terra está no paralelo perfeito para que vida seja gerado nele. O homem é tão desobediente, o homem é tão complicado, que ele já está construindo, ou quer, ou deseja construir naves espaciais para habitar no ambiente que não seja aqui. Tudo aquilo que Deus criou e gerou e formou e disse que era muito bom, para nós não tem sido suficiente. Esse dia eu estava falando com o pastor Guildo, ele também não acredita que o homem foi à lua. Não foi. E nunca irá. E se foi, é muito egoísta, porque nunca voltou lá. Esse é um ambiente perfeito para a geração de vida. E o universo inteiro concorre para que vida seja gerado na Terra. Eles já procuraram em muitas dimensões outros planetas que fossem capazes de gerar aquilo que Deus nos ofereceu aqui na Terra, e não encontram. Tudo isso foi gerado porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e tudo é feito através dele. Ele idealiza e ele faz. Tudo que existe tem a mão de Deus. E se alguma coisa existe, tem a permissão, tem ele, tem a sua essência dentro disso. Toda beleza que vimos diante dos nossos olhos, ou vemos dos nossos olhos, parte do princípio de que tudo isso expressa quem é Deus e manifesta a glória de Deus. Nenhum de nós irá morrer ou partir dessa terra sem ter conhecimento de quem é Deus. De todas as maneiras, Ele vai comunicar para mim e para você quem é Ele. E os céus proclamam a glória de Deus. Quando nós olhamos para cima, nós conseguimos ter uma noção, conseguimos vislumbrar tudo aquilo que nós, com as nossas mãos, não conseguimos apalpar. Isso foi Deus que fez. Esse universo que o homem percorre e persegue, desde que é gente, até hoje ele não conseguiu nem sequer mínimas informações. Sempre é algo muito distante, muito além daquilo que nós podemos imaginar. Nós somos tão pequenos diante daquilo que Deus é, e isso fica claro, patente aos nossos olhos, quando estamos diante da grandeza da criação de Deus. Tudo que Deus faz é grande. Eu lembro que, não sei se vocês lembram, Paulo Maluf, um dos ex-governadores do estado de São Paulo, ele sempre foi criticado por causa das suas ações, atitudes e dos processos que sofreu por causa das suas escolhas. Um dia no discurso, quando ele era cotado a presidente, eu acho, ele disse o seguinte: quer ver as minhas obras? Sobe, tem que ser vista de cima. Porque ele dizia que tudo que ele fez em São Paulo era grande. E nós temos que subir muito mais alto para perceber e ter a dimensão de tudo aquilo que Deus criou aqui nessa terra. Esse é Deus. Nas mãos de Deus nós somos instrumentos de salvação, e através dele e somente em nome dele é que isso pode se tornar possível. Jesus, ele diz que nós iríamos fazer obras maiores do que as que ele fez. Imagina eu e você, pecador, não sendo nada, sendo indigno de tudo, Deus nos usar para conduzir alguém até a presença dele.
para encontrar e conhecer a salvação. Não dá para entender. O nome de Jesus e a essência dele em nós nos tornam capazes de fazer coisas que humanamente nós não poderíamos fazer. É no nome dele, é o nome de Jesus que nos confere essa autoridade. Quando Deus criou o homem e colocou Adão e Eva no paraíso, ele fez todas as coisas. Tudo ali no paraíso concorria para que o Adão sobrevivesse eternamente. Todas as coisas ali era dele, era ele que possuía tudo aquilo. Mas Deus estabeleceu algo para ele naquele tempo. E disse: olha, tem duas árvores aqui no meio do jardim. Tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessas duas você não pode comer, porque no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia você vai conhecer a morte. E no desenrolar daquele tempo, a Bíblia nos diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com aquele homem, colocou ele num jardim maravilhoso, não tinha falta de nada, mas tinha algo que lhe foi impedido de tocar, e foi proibido de comer daquela árvore. E a Bíblia diz que a serpente induziu tanto ele quanto a sua mulher para experimentar. Até que um dia eles experimentam dessa árvore. E quando eles experimentam daquele fruto, eles começam a ter noção clara da sua fragilidade. E um dia, quando Deus vem visitá-los, eles estão escondidos. E quando Deus chega, percebe a ausência deles e vai atrás para saber o que aconteceu. E lá atrás, escondido, eles dizem: olha, nós não vamos aparecer porque nós estamos nus. E colocando isso num português bem claro, Deus vai dizer o seguinte: quem fez vocês saberem que vocês estão nus? E agora transferindo para a linguagem de hoje: com quem vocês andam conversando e saindo quando eu não estou aqui? A nossa vida aqui é muito tranquila, nós ouvimos a palavra, cantamos louvores e tudo aqui é perfeito. Mas quando nós saímos daqui, com quem nós andamos conversando? Quais são as distrações que nós temos quando nós não estamos aqui? E quando Adão e Eva desobedecem a Deus, automaticamente eles perdem a autoridade que Deus havia dado a eles para habitar naquele lugar. Naquele momento ele deixou de governar aquele ambiente e perdeu a estrutura, vamos dizer assim, da sua própria vida. O que aconteceu com Adão lá no Éden foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer lá no céu. A mesma tentação lá de cima, ele reproduziu aqui embaixo. Lúcifer no céu, ele observava a adoração. Ele habitava em meio àquele ambiente de adoração. E eu imagino Deus no trono. Eu sempre achei que quando eu fosse para o céu, era um homem sentado numa cadeira muito grande, todo mundo cantando 24 horas. A ideia que eu tinha era essa. Enquanto Deus está sendo adorado, aquele que é adorado reage à adoração que está recebendo. Há pouco nós cantamos parabéns aqui para o pastor Marcos. Quando nós estamos cantando parabéns para ele, o coração dele se alegra. Essa igreja me ama, são os meus amados, é a minha família. E ele fica feliz porque ele está reagindo a esse momento que nós estamos honrando ele, cantando juntamente com ele, porque Deus concedeu mais um ano de vida. Isso acontece com cada um de nós
no dia do nosso aniversário. E Satanás observando Deus sendo adorado, e como Deus reagia, até que um dia ele pensou e disse: isso deve ser muito bom, eu quero. Exatamente aquilo que ele induziu no coração de Adão ou da Eva. Lá em cima ele quis ser igual a Deus. E Adão aqui também foi convencido a também querer e desejar ser igual a Deus. Aí por fim é essa história que nós estamos contando. Jesus vai ter que vir do céu, se fazer homem, para mudar essa história. E a gente vai continuar e você vai ver lá no final. Ele é o Deus para quem se fez, porque dele, por meio dele e para ele. É para ele que todas as coisas foram feitas. É para ele que deve ser direcionado todo o nosso louvor e a nossa adoração. Todas as coisas foram feitas para louvor e glória dele. Nunca, não se trata de nós, sempre é ele. Eu lembro que uma vez eu vi um ministério de adoradores cantando de costas, porque um dia eles perceberam que quando eles estavam cantando, parece que tudo parava neles. E a gente entende que tudo que nós produzimos aqui tem que ser para a glória dele e não para nós. Antes de entender as coisas, outras coisas, eu preciso entender por que eu existo e para quem eu existo. Nada na vida existe sem ele, e sem ele nós tropeçaríamos até nas menores pedras em nossa caminhada. Estamos vivendo um tempo onde eu me movimentei para o centro de todas as coisas, e agora eu exijo que algumas delas existam por causa de mim, para servir aos meus interesses. É isso que nós vivemos hoje. É nessa hora que eu preciso entender a quem pertence o meu dom, porque me foi entregue o meu ministério, a quem eu sirvo com os meus dons. Essa é a pergunta que eu faço. Quem se vale daquilo que eu possuo? Às vezes nós achamos que alguma coisa que nós possuímos é nossa, nos pertence, nada é meu. Um dia eu estava passando numa rua e um cachorro havia atacado um homem. E ele estava caído na calçada, tinha uma poça muito grande de sangue. Ele já estava praticamente desmaiado, porque tinha perdido praticamente boa parte do sangue dele. Passaram algumas pessoas e 2 carrões passaram e não acudiu, porque ia sujar o carro de sangue. Eu fui lá, peguei, coloquei dentro e eu, vai sujar teu carro. Não me importa. E levei ele para o hospital e conseguimos salvar a vida desse homem. O teu carro não é teu, o meu não é meu, é para servir o outro. Às vezes eu falto é bater, porque eu passo na rua olhando para ver se encontro alguém para levar para algum lugar. Nada que é meu pertence a mim. Eu sou apenas um mordomo que Deus me entregou e me conferiu algumas coisas. Mais nada. É praticamente impossível viver uma vida em Deus e para Deus, se antes de tudo eu não entender esses princípios. Para quem nós temos vivido as nossas vidas? Nós temos vivido a nossa vida para Deus, para Cristo, ou para a obra do reino? Porque tudo é por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, eu recebi dele. E a maior prova da minha gratidão para com Ele é também devolvendo a Ele através da minha vida. Por quê?
Porque eu e você somos alvo de tudo aquilo que Deus constrói ao nosso redor. A igreja existe para servir, mas a igreja sou eu e você. Às vezes eu sou muito fuxiqueiro, no sentido de, eu vou atrás, eu chego na tua casa, eu estou observando alguma coisa, tá? Às vezes eu chego com alguma coisa na mão, é porque eu vi algo. A minha vida é isso. Eu vou dividir o que eu tenho com quem precisar, onde eu estiver. O alvo de Deus sempre foi você. O alvo de Deus sempre foi alcançar a humanidade. Tudo que Deus faz, o foco é o homem, não tem outra. Porém, muito mais além de curar as suas feridas, de sarar as suas dores, Deus deseja alcançar o seu coração. Você vai vir aqui, nós vamos pregar, a gente vai orar, suprir as suas necessidades, mas o alvo principal de Deus sempre vai ser o nosso coração. A vontade de Deus, desde o princípio, foi corrigir um erro que foi cometido no céu por Lúcifer e em seguida repetido por Adão no paraíso. Corrigir esse erro cometido por Adão e trazer de volta a autoridade perdida por causa da desobediência é que nos levaria de volta ao plano original de Deus. Adão governava o paraíso, ele era o dono do lugar e resolveu desobedecer a Deus. Por isso ele perdeu a autoridade e perdeu também o governo. Jesus vai aparecer agora na história. Jesus, verdadeiramente homem, vivendo todas as nossas limitações, vai ser tentado da mesma maneira, mas a escolha dele e a decisão vai ser diferente. Jesus, obedecendo a Deus, até ao ponto de dar a sua própria vida, ele toma de volta a autoridade que Adão perdeu, lá no paraíso. Lá ele recebeu o direito de governar, mas a desobediência o fez perder. E de lá para cá, o esforço de Deus é que essa autoridade fosse retomada de volta. E Jesus tomou e trouxe essa autoridade de volta. E nos provou que um homem é capaz de obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Satanás, mesmo sendo um príncipe, desejou ser igual a Deus e encontrou no seu desejo a sua ruína. Jesus, mesmo sendo maior em posição e honra, decidiu viver em comunhão com o Pai e fazer unicamente a sua vontade. Jesus não fez nada de sobrenatural, ele apenas ouviu a voz de comando dada pelo Pai e obedeceu. Quando Jesus está ali no momento em que ele se dirige ao Calvário, em momento algum você vai ver ele usando poder. Ele não usou poder para fazer o que fez por nós. Ele usou apenas virtude. Ele mostrou quem é Deus e o que Deus deseja fazer através da nossa vida. Nada mais glorioso é para um homem do que buscar ser exatamente aquilo que Deus sonhou para a sua vida. A maior derrota que podemos vir a ter é trilhar por um caminho no qual Deus não nos guiou. Nós fomos marcados por dentro com um sinal de que pertencemos a um dono. Ele conhece a cada um de nós por dentro, cada um na sua intimidade e também na sua individualidade. Efésios no capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Eu acho lindo esse aqui. A manchete diz aí: Paulo ora pelos crentes. Por isso também eu, tendo ouvido a fé
que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu isso depois que Jesus passa pelo sacrifício, ele entrega a sua vida. Deus vai restituir a ele tudo aquilo que ele abriu mão e vai sobrepujar, vai dar muito mais além. Verso 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus constrói um Éden, faz nele um jardim, coloca um homem lá como autoridade de governo, para obedecer uma ordem simples. Ele abriu mão de todas as outras coisas que Deus havia dado gratuitamente, para simplesmente desejar algo que Deus havia proibido. E nesse momento ele perde a autoridade sobre tudo aquilo que Deus havia dado a ele. E agora Jesus está aqui. Ele foi ressuscitado depois de cumprir o seu propósito. E aqui fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não é Jesus que se auto-ressuscita. Ele crê que o Pai irá ressuscitá-lo ao terceiro dia, porque essa era a promessa de Deus. E aqui lhe é configurado tudo aquilo que ele abriu mão de volta. E Deus ainda dá muito mais, e dá a ele um nome excelente, e coloca esse nome acima de todo nome. E depois o que a Bíblia diz aqui? E para ser o cabeça, e a partir de agora ele se torna o homem do governo, ele é a autoridade, agora todas as coisas estão na mão dele, e para ser o cabeça, e para mandar e governar sobre todas as coisas, ele devolveu essa autoridade para a igreja. Hoje a igreja rege debaixo dessa autoridade. Tudo aquilo que hoje nós viermos fazer, devemos fazer debaixo da autoridade dele, do nome dele. Se porventura eu vier a pecar, a estrutura não cai, porque agora não está na mão de um homem o direito de governar. Deus criou a instituição chamada igreja. É a sua igreja, é a sua noiva. Se um de nós pecar ou cair, a estrutura não mais cai, porque existe alguém que é o cabeça e tem o governo de todas as coisas. E concluindo, eu li tudo. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, autoridade completa, total,
foi consumado. Não precisa ser feito mais nada, foi concluída a obra. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele deu essa autoridade perdida lá no paraíso, agora para a igreja. É o governo da igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus é suficiente para mim e para você. A nossa dúvida em relação a isso é que nos torna loucos para buscar em outro lugar algo para preencher o vazio que nós temos dentro do nosso coração. Então a obediência de Jesus à vontade de Deus, ela alterou o rumo e a direção que a desobediência de Adão iria nos conduzir. A desobediência de Adão nos conduziria para a morte. E vem Jesus na frente, faz tudo isso acontecer. E agora gera em nós, ou para nós, a vida que há dentro dele. Ele nos mostrou que melhor do que sacrificar é obedecer. E como recompensa, Deus o exaltou sobre todos os príncipes e colocou o seu nome numa posição de honra. E hoje, ao nome de Jesus, é ordenado que se dobre todo joelho. Mas foi em total obediência ao comando do Pai que tudo isso se tornou possível. Obedeceu e foi honrado. Nós também precisamos ouvir a voz de comando que vem do céu. Todas as vezes que o povo de Deus errou o caminho, está implícita a ideia de que eles estavam longe dele e da sua vontade. Amém?